Segunda parte, capítulo 4, A Casa Transitória. Sorrindo de minha interrogação, que provocara ensinamentos tão rudemente, concluiu: a busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdido na crosta. Interveio a irmã Zenóbia, acrescentando fraternalmente: sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico, incontestável. A obra divina é infinita. Tornando ao primitivo rumo da conversação, prosseguiu: quando dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos em vista da multiplicidade das tarefas, e raro se dispõe a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora, a fim de socorrer, noutro tempo, o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento de insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores, alucinado pelas paixões políticas, depois de paciente auxílio, reajustar emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também, logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, restabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecidos. Zenóbia ouvia com atenção, percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos, Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. Estamos satisfeitas, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante e, se vamos depender tanto de seu generoso amparo nesta casa, constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui, velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Alegra-me sobremaneira a expectativa, falou a diretora, evidentemente satisfeita. Nesse instante, invisível campainha ressoou estridente, com estranha entonação. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala rumorosamente. Era determinado servo da vigilância que anunciou o precípite. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendam as luzes exteriores, ordenou. Todas as luzes e liguem as forças de defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto pesado silêncio abateu-se sobre nós. Luciana fizera-se lívida, Jerônimo e Zenóbia demonstravam, pelo olhar asfixiante, preocupação. Registrar-se-iam fatos que eu ignorava? Será que os espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos, e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Impressionara-me a expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia.
Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? Sentia o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam a mente. Através de minúscula abertura, notei que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior, como as luzes de grande navio assaltado por nevoeiro denso em zona perigosa. Ruídos característicos faziam-se sentir à nossa audição, informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. É lamentável, exclamou Zenóbia, com manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade, que tantas inteligências humanas, desviadas do bem e voltadas ao crime, se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Nenhum de nós ousou dizer qualquer palavra. A diretora, porém, esforçando-se por sorrir, continuou. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias, em que percebemos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania, quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais, lançados ao precipício pelo desvio voluntário. Esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Observando-me possivelmente a angústia íntima em face de suas considerações, irmã Zenóbia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos, desencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. Todo o mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamo-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia, somente a sabedoria é eterna. Por minha vez, gostaria de formular várias indagações, porém a expectativa fizera-se mais pesada. Alguns séculos, prosseguiu a diretora, de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhadores retificadores continuam vivos além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes até que se arrependam e se convertam. Indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido e Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos, tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Entre nós, Luciana parecia mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa suplicando: Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros. Tentaram muita vez arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: já fiz os meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesmo vale por súplica ardente. Decidamos, pois, qualquer problema a sobrevir com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. A esse tempo tornara-se enorme vozerio. Pus-me assombrado a identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macaco. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos.
A diretora resoluta ouviu serena e determinou: emitam os raios de choques fulminantes, acertando baterias. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuiriam até a extinção total. Percebendo que a horda invasora se desviara noutro rumo pelo ruído a perder-se distante, respiramos aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeita. Agora, peçamos ao mestre, conceda aos infelizes o caminho preciso de acordo com as suas necessidades. Escoaram alguns minutos nos quais elevamos pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador. Tornando a palavra livre, considerei: que impressionantes rugidos ouvimos! Não se figuram lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas. Terrível novidade. Esses bandos, porém, observou a diretora sensatamente, são antigos entre as narrações evangélicas ao tempo da passagem de Nosso Senhor pelas estradas humanas. Lemos o noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos.